E meu filho teve, né? E ficou internado, mas o que é a leishmaniose? Ai, ficou difícil agora. Olha, eu vou lhe dizer que na minha experiência, eu acho que é uma doença bem perigosa, viu? Ela é uma doença perigosa, ela vem para matar. Eu nem acreditei, porque era um bebê, né? Na hora que falou, ele tá com leishmaniose. Mas a primeira coisa que eu perguntei, doutor, tem cura? Falou, não, mãe, tem cura, tem tratamento, né? Aí eu fiquei mais aliviada, porque se não tivesse, meu Deus do céu. Ficou os 30 dias no soro. Não tirava, só deixava, né, na medicação mesmo. A gente teve gasto com pomadinhas, né? Pra tirar os roxos, hematomas que ficavam. Ele tinha vários hematomas roxinhos da injeção que tinha que trocar muito a veia, né? Mas gasto mesmo de medicação, graças a Deus, não tivemos que se preocupar, não. Agora sim, agora consegui, graças a Deus. Tá curado. Só tá fazendo acompanhamento mesmo pra rotina, né? Mas todos os exames que ele faz tá bem. Não tá com alteração do baço, nem do fígado. Tá tudo tranquilo. O que a gente passou lá não foi fácil, não, né? Foi difícil. Foi doloroso, porque já não tinha onde furar nele, né? Agora tô tendo o máximo cuidado que eu posso com ele. Com eles todos, né? No começo não dá fome. No começo da doença não tem fome, não tinha fome. A comida vinha, você não tinha, que já mandava tirar a comida, não tinha gosto de comer, não. Agora, a água eu bebia muito. Se eu pesava 98 quilos, eu vim para 70 quilos. Para dormir, não dormia. Aí dava aquele tremor, suava, tremia, suava que molhava a cama, coberto de tudo. Porque ela atinge o baço, atinge o fígado, né? Da gente. Então inchou, estourou, acabou. Meu amigo, não é fácil não. Não é fácil. Eu posso dizer que eu vi a morte. Daqui pra frente é se cuidar, né, Dô? Cuidar, não facilitar, né? Qualquer duvidazinha aí no médico, ver. Mas graças a Deus, Deus é grande, vai ajudar que não vai acontecer nada. O pior já passou. A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa que tem uma transmissão através de um vetor, de um inseto, e que também apresenta alguns reservatórios, entre eles os cães domésticos. Essa doença, ela não é transmitida de pessoa a pessoa. Nós precisamos de um vetor, de um inseto, e que este inseto, uma vez picando o cão, se estiver infectado, e posteriormente uma pessoa aparentemente sadia, pode se infectar com este protozoário, que é a leishmania. No organismo da pessoa, vai haver uma interação para tentar eliminar esse patógeno. Muitas vezes, o organismo até consegue fazer isto, e a pessoa praticamente não terá nenhum sintoma. Estará infectada, mas sem sintomas. Mas outras pessoas, nesta tentativa de eliminar o parasita, apresentam manifestação clínica. E aí sim, ele tem caracteristicamente a doença da leishmaniose. Apesar de historicamente a leishmaniose ser uma doença muito conhecida, ainda temos muitas dificuldades para o tratamento. Os medicamentos têm muitos efeitos colaterais, muitas pessoas acabam sendo necessidade de hospitalização para receber o medicamento endovenoso. Nós poderíamos concentrar em dois polos: as crianças pequenas,
menores de 2 anos de idade tendem a ter uma forma mais grave da doença, e os idosos, que seriam pessoas então que já têm outras doenças associadas, como hipertensão, diabetes, outras doenças degenerativas, e isso pode estar contribuindo para uma forma mais grave da doença. A leishmaniose visceral, ela é comumente conhecida como febre dum-dum e calazar. Para um diagnóstico precoce, levamos bastante em consideração a queixa clínica do paciente com essa febre de evolução arrastada, uma falta de apetite e o exame físico associado, onde nós vamos detectar essa hepatoesplenomegalia. Chama a atenção e a gente tem que estar sempre pensando na leishmaniose visceral. E na suspeita de uma leishmaniose, vindo um hemograma alterado, nós vamos estar encaminhando para a atenção secundária, para proceder à punção de medula e o diagnóstico da doença. Nas nossas condições, o agente etiológico é a leishmania do grupo Chagas, responsável pela leishmaniose visceral em condições tropicais. Ele possui capacidade de infectar animais silvestres como gambás, pequenos roedores, canídeos silvestres, né, raposa, lobo-guará, etc. E também cães domésticos e humanos. A leishmania, por ser um parasita versátil, ele conta com a colaboração para sua disseminação de um inseto vetor, que nas condições tropicais também brasileiras é a lutisomia, que é um flebotomínio. As pessoas normalmente falam que é um mosquito flebótomo, né? Essa mosca, né? Que na verdade é uma mosca, não é um mosquito. Ela tem uma capacidade também de multiplicação e de criação em ambiente urbano. Ele não usa água para o desenvolvimento, ele usa matéria orgânica. E matéria orgânica é vegetais em decomposição, fezes de animais, frutas que caem dos pomares. Então, é um vetor bastante versátil também no aspecto de multiplicação e criação. A maior parte dos pesquisadores acredita que esse parasita foi introduzido. Esse é um dado importante. Esse parasita que circula aqui é o mesmo parasita que teria sido introduzido ainda no período colonial a partir de cães trazidos do Mediterrâneo. De 1940, mais ou menos, até 1970, a leishmaniose visceral no Brasil foi uma doença de focos relacionados à miséria, focos de pobreza em populações de municípios pequenos, em áreas rurais, e eram poucos municípios, e eram poucos os focos, e a doença era considerada controlada até 1980. Então nós temos o padrão rural, que ainda existe, temos o segundo padrão da periferia urbana, temos o terceiro padrão das áreas urbanas atingidas, tá, em sua maior parte, e temos um quarto padrão, que é um padrão de redes urbanas, quando a partir de um município você começa a encontrar uma série de outros municípios infectados em volta dele, normalmente seguindo o caminho de uma estrada. Não há nenhuma dúvida de que o cão é a fonte de infecção. Nós não temos leishmaniose visceral em áreas, ou pelo menos não temos em níveis importantes, em nenhuma área onde a prevalência de infecção canina não seja alta. E normalmente a infecção canina começa, a transmissão na população canina começa muito antes, ou pelo menos vários anos antes do que acontece na população humana. Essa doença, ela é uma doença, devemos lembrar que ela é uma doença crônica. Por ser uma doença crônica, esses sinais, eles são bastante lentos e por isso que às vezes passam despercebidos pelo proprietário. Os primeiros sinais da leishmaniose são emagrecimento e opacidade do pelo. Esse é o início da doença. Normalmente perdura por alguns meses dessa forma. Passado isso, você começa a notar que esse animal começa a apresentar um emagrecimento mais acentuado, juntamente com uma perda da massa muscular, que a gente chama de mioatrofia.
Esse estágio final da doença, ele debilita o animal como um todo, porque ele afeta todos os órgãos do animal. Ele generaliza externamente, com muitas lesões de pele, lesões de perfuração, feridas, necroses de pontas de orelha, assim como a parte interna do animal. Então ele fica numa anemia grave, lesões hepáticas, renais. Então ela é geral, ela generaliza no animal. Por isso que a gente fala estado de caquexia, porque ele praticamente vai morrendo aos pouquinhos. Temos alguns animais, como esse aqui, que podem não estar apresentando nenhum sinal da doença ainda. Talvez um leve emagrecimento iniciando o quadro da doença, mas é um animal sem sinais, porém portador do protozoário e já com a doença, com leishmaniose. O cão pode ficar infectado muito tempo. Você não consegue curar, ele vai acabar morrendo em algum momento, mas ele pode ficar 3, 4 anos infectado. Isso, inclusive com período de remissão. E depois volta de novo. Ele acabará morrendo, mas ele morre nas condições que a gente viu do Nordeste, de forma lenta, de uma doença crônica, progressiva, que pode durar anos. É diferente do quadro agudo que a gente tem visto na região centro-oeste e sudeste. Uma vez que o cão se infectado, ele deve ser eliminado. Isso aí não há nenhuma dúvida do ponto de vista ético. E temos dezenas de exemplos dramáticos de quando isso não aconteceu e que resultaram em morte de crianças. O nosso procedimento sempre é indicar ao proprietário do cão os cuidados relativos à não transmissão. E a partir do momento que o animal for positivo, justamente a gente explicar o porquê que ele deve ser eutanasiado. E sempre de uma forma humana, indolor, sem traumas. As estratégias de controle preconizadas para a leishmaniose visceral hoje no Brasil são o identificação e tratamento de casos humanos, né? O controle do inseto, que é o vetor da doença, por meio de borrifação com inseticidas, né? E manejo ambiental, manejo do ambiente peridoméstico para evitar que o inseto se prolifere no peridomicílio, a identificação do reservatório infectado, nesse caso o cão doméstico, a sua identificação e sua remoção, eliminação canina, e estratégias de educação em saúde. Nós utilizamos os meios de comunicação que são disponíveis, rádio, televisão, e são feitas diversas entrevistas e até algumas campanhas publicitárias falando da doença. Bom dia, criançada! Meu nome é Silvia, eu sou bióloga do Centro de Controle de Zoonoses e eu estou aqui para fazer uma conversa bem legal com vocês. As zoonoses são as doenças transmitidas por esses animaizinhos domésticos. Leishmaniose, essa é a doença que eu quero falar para vocês. Então, só para a gente não ficar com dúvida de como é que pega essa doença, hein? A mosquinha pica o cão, tá? Esse cão, ela passa o protozoário, a leishmania, para o cão. A leishmania vai se multiplicar dentro da célula do cão e esse cão vai começar, ou ele vai infectar outros mosquitos que não estão contaminados, ou ele, pela convivência com o homem, proximidade, o mosquito pica o cão e o mosquito pode picar o homem. Por isso que fica esse ciclo, né, de transmissão da doença. Agora, o que a gente vai fazer para não pegar essa doença, então? Prevenir. Prevenir. Quem que o flebótomo gosta de picar? O cão. Ele vai tentar por todo lei picar o cachorro. Então, a gente tem que proteger. A gente tem que proteger o cão. Porque nós precisamos evitar que o flebótomo, que o mosquito pique o cão. Certo? Nossa responsabilidade é cuidar do ambiente que a gente vive, é cuidar do cãozinho que a gente ama, para que a gente mantenha quem longe?
Flebótomo. E o flebótomo transmite o quê? Qual doença? Leishmaniose. Eu quero que vocês observem. Vocês vão visitar umas residências aqui pertinho da escola com um agente de saúde. Tá? Então a gente está passando, orientando também juntamente com os alunos. Só pode acompanhar isso aqui, tá? O senhor tem cachorro? Tem um cachorrinho. Aliás, 2 mortos apenas aqui daí, porque ele é muito sensível à luz, né? Aqui tem um folder que fala sobre a leishmaniose, tá? Aqui tem, ó, o mosquito, que o mosquito pica o cão. Aqui tem os sintomas no ser humano e nos cães. E aqui tem os cuidados que a gente deve ter para poder evitar a criação desse mosquito. Gostaria de ouvir de vocês o que vocês perceberam nas visitas que vocês fizeram com a agente de saúde. Eu só achava que ele picava só o cachorro, mas ele pica o ser humano também, que pode ser pior, né? Não sabia que a pessoa ficava tão doente assim, com um barrigão, fica enfraquecida, eu não sabia, né? Porque a saúde pública, a gente trabalha em prol de uma comunidade toda, né? Mas sozinho, sem a colaboração de vocês, nós não conseguimos fazer nada. Eu vou chamar então o pessoal, a gente tem que entrar por aqui, né? É, por aqui, não tem outro. Então eu vou pedir licença para a senhora. Por causa que aqui está fechado o modo das galinhas, lá também está fechado o modo delas não patar também. Porque se patava, os gatinhos pegam. Aqui pode levar tudo, menos essas porcarias aqui. Dona Maria, o que nós fizemos aqui? Nós tiramos um pouco do material que a senhora deixou, né? Fez um tirão. Então, a senhora vai conversar com o filho da senhora, com o Davi. Fala, Davi, o pessoal do Centro de Controle de Zoonoses estiveram aqui, eles querem retornar para dar uma limpeza melhor. Pronto. Esse é um ambiente muito propício para o mosquitinho, lembra que eu falei para a senhora? Estão fazendo a montagem da armadilha tipo CDC, movida a bateria que vai ser instalada no imóvel para captura de flebotomínio. Ela tem uma luzinha que vai ficar acesa durante a noite inteira. Manhã de manhã eles têm que vir recolher a armadilha para fazer a identificação do que vai entrar nesse tulezinho que tem ali dentro. E a gente agradece muito, se a senhora puder também pedir para ninguém mexer nas armadilhas, que é um trabalho importante para não desligar a bateria, né? E amanhã cedo a gente vai estar voltando para retirar, tá? E a gente está fazendo esse levantamento para verificar qual área que a presença do vetor está em uma quantidade grande, até para a gente programar a borrifação. Então esse trabalho vai servir para dar uma direção para os nossos trabalhos. E posteriormente a gente volta aqui na sua residência dizendo a quantidade que nós capturamos, né? Tá? Tudo bem? Qual é o nome do senhor? Jorge. Tudo bem, senhor Jorge? Tudo bem. Meu nome é Arlan Aguilera, eu sou agente de saúde pública. Eu estou trabalhando aqui no controle da leishmaniose visceral. Dá licença. Então, antes de poder fazer esse trabalho, a gente tem que poder afastar um pouquinho os móveis da parede, para poder ficar liberadinho para a gente poder fazer isso, né? As estratégias de controle, elas são priorizadas para os municípios de transmissão intensa, que são um subconjunto relativamente pequeno, né, mas que correspondem à maior parte dos casos registrados no país. Menos de 5%, digamos, dos municípios brasileiros estariam dentro dessa categoria de transmissão intensa, que é onde é recomendado o inquérito canino, né, e a eliminação do cão infectado. Bom dia, senhora. Tudo bem? Nós somos o Centro de Controle de Zoonoses. A gente está fazendo a campanha de coleta de sangue dos cães por exame da leishmaniose e fazendo a vacina contra a raiva. A gente
pode fazer no animal da senhora? Pode. Quando vem colher, né, o sangue, a gente autoriza, porque às vezes tem pessoas que nem deixam, né? Mas a gente tem que autorizar, deixar para ver, para prevenir, né? Caso ele seja positivo, por 2 técnicas sorológicas, né, em que é a reação de imunofluorescência indireta e o ELISA, aí esse cão é considerado um cão positivo e ele vai para a eutanásia. Bom dia, dona Cristina? Isso. Nós somos no Centro de Controle de Zoonose referente ao exame do cachorro. Os agentes de saúde passaram, né, fizeram os exames para leishmaniose. E aí veio o resultado, né? 15 dias me ligaram que um deles deu positivo. Aí eles vieram para recolher o animal, né, para sacrificar. E coração apertado que eu entreguei ele, porque ele faz parte da família da gente aqui. As crianças estão sofrendo muito, tem uns que nem quiseram ver, sair, chorar demais já aqui, mas eles viram, entenderam, né, que a gente não ia colocar em risco a saúde da família, dos vizinhos, né? Porque é difícil você entregar um animal assim. Ainda mais se ele não tem sintoma, né? Se ele tivesse um sintoma, mas não tem nada. Você olha para ele, o cãozinho tá normal. Mas eu repeti o exame 3 vezes e deu positivo. Leishmaniose visceral é uma doença emergente porque, embora o parasita seja o mesmo, que já se desenvolveu para infectar mamíferos há centenas de milhares de anos, então não é um novo parasita, o parasita é o mesmo, mas ela apresenta novos padrões, ela se apresenta com novas características, ela se adaptou a novos ciclos. Se adaptando a novos nichos, ela se multiplica rapidamente. Então há um deslocamento hoje desse parasita, e o parasita só se desloca na medida que se deslocam homens e cães infectados. O flebótomo não é responsável por essa dispersão. Aproximadamente, nós temos 70% dos casos em menos de 200 municípios. E depois, em centenas de outros municípios, nós temos casos esporádicos, casos isolados, mas em várias regiões do Brasil. Em vários biomas, em cidades grandes, cidades médias e cidades pequenas. Então, é uma doença que se move. Esse é um problema importante, diferente de doenças fixas. Então, preciso de conhecimento epidemiológico local para orientar as ações de controle. Nós não temos condição de definir uma área de risco de uma forma permanente. Nós temos o tempo inteiro de estar redefinindo isso. Então é necessário que tenha um investimento não só no desenvolvimento de novas drogas, mas também de regimes terapêuticos, de monitoramento do tratamento e treinamento profissional para diagnóstico precoce e para o adequado tratamento que contribua para a redução da letalidade. Hoje em dia, a gente tem uma base de sustentação técnica e teórica, né? Uma integração entre pesquisa e ação em serviços de saúde que alcançou um nível de maturidade bom para a gente encarar esse desafio. Acho que a gente, mais adiante, daqui a 5, 10 anos, vai poder festejar alguns ganhos em relação ao controle dessa doença.